Senado aprova o PL da dosimetria. Projeto segue para a sanção presidencial. A repercussão dessa aprovação na oposição e no governo. Itália se surpreende com informações vindas do Brasil e adia a audiência de extradição de Tagliaferro e de Carla Zambelli. Quinta-feira, 18 de dezembro de 2025. O Notícias do Dia começa agora. O Senado aprovou, nesta quarta-feira, o projeto de lei da dosimetria. Parlamentares da oposição celebraram a decisão e classificaram o resultado como uma vitória política contra o que chamam de excessos do Supremo Tribunal Federal nos julgamentos dos atos de 8 de janeiro. Líderes da oposição afirmaram que o projeto corrige distorções nas penas aplicadas pelo Judiciário e reabre espaço para o debate sobre anistia no Congresso Nacional. A votação ocorreu em meio a uma forte disputa política entre governistas e opositores. O Senado analisou a matéria poucas horas depois da aprovação do texto pela Comissão de Constituição e Justiça. Com a decisão do plenário, a oposição consolidou uma estratégia para avançar com uma alternativa ao projeto de anistia. O grupo enfrentou resistências da base governista, do Partido dos Trabalhadores e do próprio Palácio do Planalto. Para senadores da oposição, o resultado marca uma reação do Legislativo às condenações impostas pelo Supremo Tribunal Federal. Eles destacam, principalmente, os casos de réus considerados de menor participação nos ataques às sedes dos três poderes. Na avaliação desse grupo, a aprovação do projeto sinaliza que o Congresso voltou a assumir protagonismo em temas penais e institucionais. O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, afirmou que a medida não representa anistia, mas uma correção de excessos. Segundo ele, o projeto reduz penas de forma proporcional e aprimora os critérios de individualização das condenações. O senador também disse que o texto não impede que o Congresso volte a discutir no futuro uma anistia mais ampla. Partidos de esquerda protocolaram mandado de segurança contra o projeto que reduz penas de condenados pelo 8 de janeiro e a ministra Gleisi Hoffmann disse que a redução da pena de Bolsonaro é um grave retrocesso na legislação. A Bárbara, do site Te Atualizei, expôs os bastidores do PL da dosimetria no Senado. Vou começar com o que de fato interessa. Uma vez promulgada, a galera vai para casa? Vai para casa passar o Natal? Se promulgado, é possível que sim. Bolsonaro teria que cumprir algo entre 2 e 3 anos de prisão, o que provavelmente acontecerá em domicílio, a não ser que o plano seja matá-lo. Aí eles vão mantê-lo preso. Galera, o Collor foi para casa porque tem apneia do sono. Então, eu acredito que essa manutenção da prisão fechada do presidente não deve se estender por ser absolutamente inconstitucional. Ele tem idade, tem comorbidade e tem direito. Mas é aquele problema de sempre da nossa democracia, né? Aos amigos tudo, aos inimigos o rigor da lei conforme a vontade do juiz. Mas, se o Bolsonaro, que teve a maior pena, vai cumprir um pouco mais de 2 anos, para os demais, que inclusive já estão contando o tempo de prisão porque ficaram presos preventivamente por mais de 1 ano, será menos. Eu sei que tem muita gente de mau humor aí com a dosimetria, mas eu já disse aqui antes que, além dela ter sido autorizada pelo presidente Bolsonaro, eu me recuso a não ficar feliz pelas mães e filhos que esperam essas vítimas em casa há anos, no plural. Mas tá, deixa eu voltar aqui no ponto onde eu fiquei tipo, ué, do nada o projeto da dosimetria correu no Congresso e foi aprovado por ampla maioria. E eu queria muito saber o que poderia ter mudado o ânimo desses parlamentares. E aparentemente o dia de ontem me encheu de respostas. A primeira informação que chegou foi que a aprovação da dosimetria faria parte do acordo para a retirada da Magnitsky do Alexandre e que, se fosse promulgada, abriria espaço para a retirada das demais tarifas que ainda restam no Brasil.
E assim, eu não sei se eu acredito muito nisso, mas foi o que me foi passado e eu tô aqui repassando a fofoca. A segunda possibilidade é mais legal porque tem vídeos. Sim, mais de um. Ontem, o senador Alessandro Vieira, aquele que recentemente disse: Deputado preso, governador preso, prefeito, vereador, mas ainda não teve ministros dos tribunais superiores. E me parece que esse momento se avizinha. Então eu gostaria de ouvir Vossa Excelência sobre o tema. Estava completamente on fire e resolveu jogar o que estava rolando no ventilador. E nessa, quem saiu voando foi o próprio Alexandre. Ainda durante a discussão da dosimetria na CCJ, o senador disse: Me faltam palavras mais suaves, mas uma narrativa que tenta isentar de responsabilidade o relator, o ministro Alexandre de Moraes, e a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, atribuindo a esse Congresso a responsabilidade pela condução que eles adotaram no processo. Porque as possibilidades interpretativas que reduziriam penas e fariam a distinção entre lideranças e mera massa de manobra estavam todas disponíveis para os ministros. Foi uma escolha feita pelos ministros, conduzido pelo voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. Então, o Congresso Nacional, neste momento, se encaminha para tomar uma decisão que trata com menor rigor a execução penal daqueles aqueles condenados que atentaram contra a soberania nacional do que trata com outros crimes. É uma escolha política e deve ser respeitada como escolha da maioria. Mas não cabe trazer para essa casa, para esse Congresso, a responsabilidade que está do outro lado da praça. Essa operação Lava Xandão nunca vai ter minha aderência. Nunca vai ter. Porque é uma coisa que impressiona qualquer pessoa que acompanha o que está acontecendo nesse Brasil há bastante tempo. Porque na interpretação, na hora de dar uma sentença, os ministros têm uma enorme liberdade interpretativa. Enorme. E exercitam essa liberdade à vontade. E agora se escudar num suposto erro do Legislativo é no mínimo covardia. No mínimo covardia. Ação Lava Xandão. Desde o momento que ele disse essa frase, eu fiquei correndo atrás para entender o que poderia estar acontecendo e o que eu apurei foi o seguinte: ao que parece, a Suprema Corte não está tão de boa assim com a perspectiva de que o Senado, ano que vem, vire para uma maioria à direita. A quantidade de temas que podem ser levantados por um Senado de maioria conservadora contra a atuação dos ministros da Corte é imensa. E colocá-los para julgamento público e político pode ser um problema, ainda mais com o atual momento da Corte, que se vê fragilizada pelos escândalos do Banco Master, onde as matérias trazem 2 ministros muito vocais, Toffoli e o próprio Alexandre. A operação Lava Xandão, com a dosimetria aprovada, seria uma espécie de tentativa de blindagem do ministro. Explico. Do momento que o Congresso vota a dosimetria das penas, o Congresso meio que admite que ocorreu uma tentativa de golpe. E eu não tenho a menor dúvida que a Corte vai tentar usar esse argumento no futuro. Mas, por outro lado, no momento que o Congresso vota a dosimetria, ele também admite que ocorreu um abuso de autoridade na aplicação dessas penas. Tanto que precisou de um ato político para baixá-las, aprovado com ampla maioria, para corrigir tais abusos. E aqui, não tem só penas altas para levantar no futuro que se aproxima. Tem juiz sendo vítima, perito, procurador, delegado e médico. Tem a supressão do devido processo legal com aqueles 78 teras, com as provas disponibilizadas, mas que nenhuma defesa jamais conseguiu abrir. Os caras tiveram que fazer a defesa dos clientes com base no que a Polícia Federal do Andrei e do Fábio Chor levantaram. E isso não deveria existir. Não numa democracia. Tem a questão do Tagliaferro, tem o Banco Master, e tem coisa demais. Mas o Alessandro Vieira quis colocar o dedo na ferida e depois rodar, porque um pouco antes da votação na CCJ, ele voltou a falar. E agora ele foi absolutamente didático ao explicar o que estava acontecendo. Dificuldade de entender o que está acontecendo. E eu sou um defensor da democracia, e democracia, repito, é o respeito pela decisão da maioria, mesmo quando a gente não concorda. Isso está acontecendo. Aqui, a céu aberto. Mas, nos bastidores, o que está acontecendo é um grande acordo que envolve diretamente o ministro Alexandre de Moraes, que se entende no direito de interagir com senadores e deputados, sugerindo inclusive texto, enquanto, ao mesmo tempo, na tribuna da Suprema Corte, verbaliza o contrário. Verbaliza que o Congresso vai muito mal quando sinaliza para a sociedade. Este texto que estamos votando é fruto de um acordo entre o governo Lula, parte da oposição, e o ministro Alexandre de Moraes, dentre outros ministros que já verbalizaram por aqui. Mas falo do ministro Alexandre porque eu posso afirmar com absoluta tranquilidade que interagiu com os senadores por diversas vezes em defesa desse texto. Então, para o brasileiro acompanhar, porque é muito fácil nessa nossa terra criar falsos heróis. A cada dia surge um falso herói. A realidade é essa. Estamos votando esse texto vai beneficiar as pessoas que foram usadas como massa de manobra, sim, e isso é bom,
ao mesmo tempo vai beneficiar lideranças do movimento dito golpista, o que não é bom, mas o conjunto da obra é resultado de um acordo. Que se reconheça isso. Calma. Antes de comentar, só grava a expressão falsos heróis, porque ele vai falar isso de novo daqui a pouquinho. O que podemos tirar da fala do senador é que a independência entre os poderes, que deveriam ser soberanos, segundo a Constituição, não existe mais. Ele diz claramente, abertamente, que o Alexandre ajudou a construir esse texto e está ativo na aprovação dessa matéria no Legislativo, entrando em contato com senadores numa clara atuação política. Que já é clara há muito tempo, né? Isso aí foi total redundância da minha parte. Mas, aparentemente, o que deixou o Alessandro Vieira mais full pistola é que, na frente das pessoas, como por exemplo no julgamento de terça do Núcleo 2, o Alexandre se colocou contra a dosimetria, dizendo que o Congresso estaria fazendo uma sinalização muito ruim para a sociedade. Mas que no off, ele está em contato com os senadores para aprovação do texto, para o que o próprio senador chamou de Operação Lava Xandão. Que, aliás, está até hoje mudo sobre o contrato de 129 milhões de reais do escritório de sua esposa com o Banco Master. Galera, só imagina se isso fosse com um dos filhos do Bolsonaro. Meu amigo, já teria ocorrido busca e apreensão, prisão e lançamento de foguete. Mas quem investiga o ministro? Os senadores. E com quem o Alessandro Vieira disse que o Alexandre está fazendo acordo? Com os senadores. Mas tá, eu disse que o homem estava completamente imparável ontem. E ele voltou uma terceira vez, agora no plenário do Senado, para dizer o que pode ser o plano do Alexandre para tudo isso. O vídeo é longo, mas é importante que você assista ele inteiro. Faço essa fala tentando explicar o que está acontecendo para o Brasil. E como o tempo tem que ser curto, eu sugiro a leitura. E aí, Girão, a leitura de um anistiado, Gabeira, no Globo de ontem, onde ele escreve um texto perguntando onde o Brasil se perdeu. É um texto que merece leitura de todos. Porque o que está acontecendo aqui é marcante pela absoluta desconexão com a realidade. No estado da Bahia, presidente Renan, presidente Davi, hoje, noticia-se que 3 cidadãos, trabalhadores de uma empresa de internet, foram encontrados mortos, amarrados, assassinados, supostamente por integrantes de uma facção criminosa, porque a empresa não pagou a propina para ter direito de fornecer o serviço. Esse é um problema nacional, real, efetivo, a segurança dos brasileiros e das brasileiras. E a escolha foi, presidente Davi, não votar o antifacção, que votamos aqui, não votar a PEC de segurança que foi apresentada pelo governo e não avançar com essa pauta. Mas outras pautas ganham um caminho expresso. E essa em particular, votada às 4 da manhã, chega ao Senado e tem sua tramitação também acelerada e facilitada. E veja, não é um fato novo. As condenações pelo 8 de janeiro não são um fato novo. Os abusos, na minha visão, abusos do Supremo Tribunal Federal não são um fato novo. São fatos notórios. A distinção de tratamento penal para quem foi massa de manobra e para quem foi liderança já era factível. Não assiste razão a quem tenta projetar para o Congresso Nacional a culpa. E se percebe claramente uma estratégia de comunicação em andamento, onde o governo federal e parte do Supremo Tribunal Federal tenta atribuir ao Senado, à Câmara dos Deputados, todos os pecados da nação. Os senhores e a senhora sabem perfeitamente que o ministro relator, Alexandre de Moraes, interagiu com vários colegas sugerindo o texto, na linha da dosimetria. E eu não nasci hipócrita, não vim para cá para virar hipócrita. O ministro relator, que ontem fez discurso contra essa mudança legislativa, publicamente, nos bastidores, conversava com senadores e senadoras sugerindo texto, arranjamentos. Porque não tem a humildade de reconhecer os abusos que cometeu. Porque não faz sentido a forma como foram processados diversos cidadãos brasileiros. Mas chegamos a essa quadra. Como chegamos aqui? Acordo de procedimento feito entre o governo e a oposição, que permitiu a votação célere na Comissão de Constituição e Justiça. Isso é legítimo? É legítimo. É viável? É viável. Mas sempre é bom, para quem acompanha a gente, ter a transparência disso. Por que se faz um acordo desse? O que está acontecendo no Brasil neste momento, diferente do que aconteceu por meses a fio, que motiva esse acordo, que envolve tantos interessados? E não há como se esconder numa democracia, graças a Deus vivemos na democracia, não há como se esconder. Os fatos aparecem. Às vezes demora um pouco mais, um pouco menos, mas aparecem. Mas o que não se pode aceitar em defesa da própria democracia, porque defesa da democracia virou uma desculpa para qualquer canalice. Um humorista antigo americano dizia que o patriotismo é o último refúgio dos canalhas. No Brasil virou a defesa da democracia. Todo mundo diz, eu defendo a democracia. Que democracia? Que democracia? A democracia onde 3 trabalhadores são assassinados por uma facção criminosa? A democracia onde você tem contratos milionários com esposas de magistrados? É essa a democracia? O projeto não mais atinge outros crimes que não os do 8 de janeiro. Ele preserva um defeito, que é a progressão acelerada para quem cometeu esses crimes. Isso vai na contramão do que a gente vem legislando. Mas eu entendo que é um mal menor. Porque, de fato, existem centenas de brasileiros que foram julgados indevidamente. No foro inadequado, da forma inadequada, sem a defesa devida, com a forma de construção de pena, que é de vingança, e que desmoraliza a justiça. A justiça sem credibilidade não é justiça, não é possível que a gente não entenda isso.
Não há democracia sem justiça, mas não há justiça sem credibilidade. Então anuncio, presidente, que voto favorável ao projeto, apontando todas essas falhas. Falhas que muito provavelmente serão questionadas no judiciário. E aí alerto, colegas, para o papel que nos prestamos. De dar novamente a bola para que falsos heróis se manifestem como defensores da democracia. Defensores do Estado Democrático de Direito. Defensores da Constituição. Mas que Constituição a que preço, só o tempo vai nos mostrar. Nessa fala, o senador diz muitas coisas, mas a principal é que o Alessandro Vieira está prevendo que a aprovação dessa dosimetria provavelmente vai parar no STF. Isso porque o Lindbergh Farias já avisou que se o Senado aprovasse a dosimetria, ele ia levar o caso para a Suprema Corte, porque é isso que sempre acontece. O PT perde no voto e recorre para a caneta. Mas é aí que o Alessandro Vieira diz que, se isso acontecer, os falsos heróis, e agora a gente entendeu de quem que ele estava falando, poderão ter a palavra final sobre esse tema e modificá-lo conforme a vontade dos imperadores que decidem absolutamente tudo nesse país. Então eu fiquei pensando, e aqui é só a minha opinião, sabe, do tic-teco. Se, na verdade, esse texto foi construído com o Alexandre para que fosse aprovado sem cara de anistia, para que não fosse colocado como uma derrota pública para a Suprema Corte, porque ela não perde nunca, mas que, no fim das contas, voltaria para suas próprias mãos. Só imagina se foi isso mesmo. Seria o judiciário manobrando o legislativo para, de fato, decidir sobre um tema de interesse dos próprios ministros. E, cara, falar isso em voz alta é muito surreal. E graças à fala do Alessandro Vieira, tá documentado para o futuro e para a história. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parece que não gostou nada dessa aprovação. Segundo o G1, ele avisou auxiliares que pretende vetar o PL da dosimetria, aprovado na noite desta quarta-feira pelo Senado e que altera o cálculo das penas aplicadas aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com interlocutores do Palácio do Planalto ouvidos pelo site, Lula estaria contrariado com a condução do tema no Congresso, especialmente com a atuação do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PE da Bahia, que articulou um acordo de procedimentos na CCJ para viabilizar a votação do PL da dosimetria, movimento que tinha como objetivo destravar a pauta do Senado. E agora uma notícia importante sobre Felipe Martins, ex-assessor internacional de Jair Bolsonaro. Ele está contratando um dos maiores escritórios do mundo em denúncias para organismos internacionais. O objetivo é denunciar as violações de direitos humanos sofridas por Felipe, afirma o seu advogado, Jeffrey Schichini. Quem falou sobre o posicionamento dos ministros do STF no julgamento de Felipe Martins foi o coronel Gerson Gomes, com destaque para o ministro Flávio Dino. Quando a gente olha a estrutura mafiosa que avança sobre o poder, nós não podemos esquecer que o ministro Flávio Dino, ele é essencialmente um político. Ele jamais deveria estar na Suprema Corte. É óbvio, ele era um governador e foi governador por 2 mandatos no estado da federação, que talvez seja o pior estado da federação em índices de desenvolvimento humano. Há várias questões, inclusive, que ele deixou ali, naquele ambiente do Maranhão, que muitos conhecem. Há questões envolvendo o ministro Flávio Dino, que, quando é eleito senador, não assume o Senado, ele vai para o Ministério, e vai para o Ministério da Justiça e Segurança Pública e deixa um suplente seu como preposto no Senado. Veja a excrescência. Ele consegue ocupar 2 espaços. Ele cria uma tropa de choque que, inclusive, o blindou nas investigações do 8 de janeiro, porque ele é partícipe do 8 de janeiro. Nós não podemos esquecer que no dia 12 de dezembro de 2022, ele foi à televisão e deu entrevistas, e ele não era ministro ainda, mas falou sobre aqueles eventos que estavam acontecendo, ônibus sendo incendiados, e ele já assume o papel e todo aquele processo em que o ministro Alexandre de Moraes, semanas antes do 8 de janeiro, já dizia: tem muita multa para aplicar e muita gente para prender. Quando você vê, Flávio Dino estava presente no dia 8. Ele tinha tropas da Força Nacional, essa Força Nacional ali presente com armamento e equipamento para controle de distúrbios, ou seja, capacete, escudo, munição de borracha, tudo aquilo que a própria Polícia do Distrito Federal teve dificuldade, ele tinha na mão dele ali um efetivo que ele não utilizou.
Mais do que isso, ele assistiu à multidão chegando na Praça dos Três Poderes ao lado da vice-governadora, ao lado de um coronel da PM que assumiria. Mais do que isso, ele já tinha pronto que o interventor que foi colocado ali e que foi colocado por ele era o seu chefe de gabinete, alguém que não tinha nenhuma experiência com segurança pública. As imagens do Ministério da Justiça, que poderiam elucidar muitas das nossas dúvidas se a negligência dele foi dolosa ou culposa, desapareceram. Então você veja que o ministro Flávio Dino, ele talvez ao lado de Gilmar Mendes sejam os dois maiores articuladores políticos hoje dentro da Suprema Corte. Nós temos ali várias forças atuando, mas não sabemos como se portará o ministro Flávio Dino com a toga. Mas já sabemos o seguinte, o seu passado político, obviamente, não foi negligenciado, até porque eu não esqueço daquela imagem, Paulo, de Lula chorando, emocionado, dizendo que pela primeira vez nós conseguimos colocar um comunista, o companheiro Flávio Dino, na Suprema Corte do país. É alguém que sabe jogar o jogo, vai avançar, vai usar de todas as ferramentas que tem para fazer a influência, o controle político e não jurídico, Paulo. Quisera eu que o Flávio Dino realmente estivesse interessado em perseguir a corrupção e acabar com essa corrupção das emendas e tivesse realmente motivado por isso. Mas o seu passado não engana, Paulo. E Lula falou muito bem. Eles estão felizes de ter um comunista na Suprema Corte. Fraude do INSS. A nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga um esquema nacional de descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS, prendeu Adroaldo da Cunha Portal, secretário executivo do Ministério da Previdência. O Infomoney publicou que Adroaldo Tortal, o número 2 da Previdência, foi afastado do cargo e teve prisão domiciliar decretada. Ele é ex-chefe de gabinete do senador Everton. O parlamentar foi alvo de mandados de busca e apreensão. Nesta fase, a PF prendeu Romeu Carvalho Antunes, filho do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, que já havia sido preso em setembro pelo mesmo esquema. Também foi preso Eric Fidelis, filho do ex-diretor de benefícios do INSS, André Fidelis. O Supremo Tribunal Federal, STF, formou maioria para reafirmar que o marco temporal das terras indígenas é inconstitucional. O julgamento está no plenário virtual da Corte e se encerra hoje. Os ministros seguiram o entendimento do relator Gilmar Mendes, mas divergiram em detalhes sobre como o tema deve ser regulado. Para Gilmar, a sociedade não pode conviver com chagas abertas séculos atrás que ainda dependem de solução nos dias de hoje. Precisamos escolher outras salvaguardas mínimas para conduzir o debate sobre o conflito no campo, sem que haja a necessidade de fixação de marco temporal em 5 de outubro de 1988, situação de difícil comprovação para comunidades indígenas que foram historicamente desumanizadas com práticas estatais ou privadas de retirada forçada, mortes e perseguições. Frisou. 3 notícias chamaram a atenção nas redes sociais nesta quinta-feira. O apoio de Pablo Marçal à pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. A reação de Lula à fala do cantor Zezé de Camargo criticando as filhas de Silvio Santos. E a cassação dos mandatos de Eduardo Bolsonaro e de Alexandre Ramagem. A decisão foi tomada pelo presidente da Casa, Hugo Mota, e aguarda apenas publicação no Diário Oficial para entrar em vigor. E por hoje é só. Estaremos de volta amanhã com mais um Notícias do Dia.